Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque as minhas palavras não são eternas e nem poderosas para transformar ninguém. Mas as palavras do Senhor são poderosas para transformar a nossa vida, amém? Glória a Deus. E nós vamos estar lendo 2 Timóteo. Uma palavra, nós vamos ler uma palavra aqui que você vai falar assim, é óbvio, é claro que, nossa, essa palavra é tão óbvia, a gente está vendo isso. Mas abra lá, em 2 Timóteo, capítulo 3. Todos acharam aí? Está na Bíblia, lá para o finalzinho quase no finalzinho aí. Amém? Estamos apostos aí? Vamos ler? Diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. A sua tradução deve estar outra palavra aí, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Até aí, querido. O que nós estamos esperando dos últimos dias? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Como que está aí na sua tradução? Tempos o quê? Tempos trabalhosos. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Trabalho é sempre difícil, né, irmão? Falou de trabalho, trabalho é sempre difícil. Não. Trabalho é sempre difícil. Quem mais aí, amados? Tem alguma tradução aí dos dias? A gente leu difíceis, tempos trabalhosos, tem tempos terríveis. Tempo terrível já é mais terrível, né, irmão? Tempos terríveis. Aí, se alguém falar para você assim, os dias que estão por vir vão ser dias de vitória, dias de triunfo, dias de, que você vai receber do Senhor muitas coisas, até pode receber, mas em meio a muita luta, em meio a muita batalha. Vamos ser sinceros aqui, vamos ser verdadeiros aqui. Nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. O que nós esperamos desses dias que nós estamos vivendo? Ponto. Nós estamos, o que é fato? É fato que nós estamos vivendo os últimos dias. Isso é fato. Eu disse. Querido, porque está aqui, homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos. O que você vê hoje? Essa palavra não é óbvia? É óbvia. Estamos vivendo os dias que os homens estão amando a si mesmos, não estão amando mais o próximo. Sim ou não? Nós estamos vivendo dias, amados, que por um dinheirinho as pessoas estão fazendo de tudo, sim ou não? Por um dinheirinho as pessoas estão fazendo de tudo. Estão violando muita coisa. Perdendo o respeito do pai, perdendo o respeito da mãe, não respeitando a mãe, não respeitando o pai. Por causa de dinheiro. Avarentos.
Amantes de si mesmo. E, amados, a parte pior dessa palavra aqui, no bom sentido dizendo, a parte pior dessa palavra aqui, que fala que os homens seriam mais amantes de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Mais amantes dos prazeres do que de Deus. E assim, mediante essa palavra, às vezes eu fico assim, perplexo, quando a gente está falando sobre arrependimento e a pessoa fala assim, do que eu preciso me arrepender, será? Tipo assim, você olha para a pessoa e vê um ponto de interrogação na pessoa assim. Eu acho que eu vou procurar saber no que eu preciso me arrepender. Se a palavra do Senhor está dizendo aqui que nos últimos dias os homens seriam mais amantes do prazer do que de Deus. Eu já troquei muitas vezes, amados, o meu amado Jesus por um bom momento de prazer. Eu já fiz muito isso. O prazer pode ser prazer diverso, amém? Pode ser qualquer tipo de prazer. Às vezes eu tenho o prazer de sobressair sobre uma pessoa, dando uma resposta devida para ela, que eu acho devida. Respondendo ela. Se eu conseguir responder ela, e eu ficar na razão, e ela ficar submetida àquilo que eu falei, me traz prazer. Ou fiquei por cima. O prazer de estar por cima de alguém, é um prazer. Mais amante do prazer do que de Deus. Venci mais essa. Homens e mulheres que não aguentam ser insultados, que precisam dar uma resposta. Tem o prazer de dar uma resposta. Sem contar com aqueles que já andam com a mão no gatilho, né? Anda apontado com a mão no gatilho. Falou, é sobrenatural, amados. Tem gente que você fala com ela, ela tem uma resposta na hora, assim, ó. É mais rápido que um caldo de cana. Às vezes a pessoa insinua falar alguma coisa para ela, ela já dá uma resposta. Ela tem prazer de ser assim. Tem prazer de ser turrona. Tem prazer de ser teimosa. Tem prazer de estar por cima das pessoas. Aí eu preciso expressar a minha opinião. Tem prazer de expressar a sua opinião. Oh, agora é hora de eu falar. Eu vou expressar a minha opinião. Viu? Você não está me dando o direito de falar. Pessoas que têm prazer. Fora os prazeres com relação aos pecados, amados. Então, nós estamos vivendo esses tempos, os tempos difíceis. Agora, qual precisa ser a nossa reação com relação a essa realidade que nós estamos vivendo? O que nós precisamos fazer com relação a essas verdades que nós estamos vivendo? Porque nós estamos vivendo, isso é fato, queridos. Nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo dias que nós temos prazer pelo nosso sofá. Num dia de chuva, o sofá é o melhor lugar para se estar, sim ou não? O sofá é o melhor lugar para se estar. O prazer que as pessoas sentem de tirar um soninho, né? Quem muito dorme, né? Quem muito dorme. O prazer de ser preguiçoso, né? Dormindo muito. É um prazer, querido. E sempre, amados, sempre quando Deus nos chama para um lugar, nós vamos precisar abandonar, deixar alguma coisa para ir naquele lugar. Se o Senhor nesse dia está nos chamando para o arrependimento, eu costumo dizer que o nosso Pai, Ele nunca vai chover no molhado, querido. Nunca. Eu repito para você, nunca vai chover no molhado. Se Ele está pedindo arrependimento para o seu povo nesses dias, é porque nós precisamos nos arrepender. É fato.
Nós precisamos nos arrepender. Eu falei essa semana para o meu pastor, eu falei para ele assim, ó, outro dia eu liguei para você para te falar de um problema meu, de uma situação minha, e você falou assim para mim assim, Eudes, escolha perder. Eu falei para ele assim, ó, se você estivesse aqui na minha frente, eu ia olhar para você com a cara muito feia, ia virar as costas e ia embora. Porque você não sabe a situação que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo. Como que você chega para mim e simplesmente fala assim, escolha perder. Oh, que bonito. Hã? Já pensou, você chega para mim, meu querido, e fala assim, ó, eu estou passando por um problema assim, fulano de tal me xingou e agora ele está... Aí a pessoa chega para você e fala assim, querido, escolha perder. Não, mas eu tenho razão. Não, escolhe perder. Aí eu falei para ele assim, cara, foi um ótimo conselho que você deu para mim. Eu estava ruim, fiquei péssimo. Eu estava com raiva, fiquei irado. Iravos, mas não pequeis, né? Fiquei irado. Falei, não sabe de nada. E vem falar para mim perder. Amados, naquele momento, Deus não estava chovendo no molhado. Deus sabia o que estava falando através da boca dele. Escolha perder. Escolha matar o seu orgulho. Escolha pisar em cima do seu orgulho. Mas eu tô certo. Não. Eu não estou perguntando se você está certo. Eu estou falando para você matar o seu orgulho. Jesus sempre esteve certo, amado. Sempre esteve certo. Mas a palavra diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Foi como ovelha muda. Foi como uma ovelha muda ao matadouro. E eu estou dizendo isso, amados, porque às vezes a gente ouve umas coisas que a gente fala assim, cara, você está falando de arrependimento, mas tem tanta gente ruim nesse mundo, e você vem falar para mim, para que eu me arrependa? Quem tem que se arrepender é o meu vizinho, que vive fazendo mal para tanta gente. Quem tem que se arrepender é o fulano, quem tem que se arrepender é o ciclano. Eu não faço mal para ninguém. Aquele velho ditado do Satanás que a gente às vezes fala, né? Ó, eu não roubo, não mato, não traio minha esposa, não jogo, não bebo. Então eu estou relax com Deus. É eu e Deus, é nós. Como se falasse assim, não, eu tô limpo. E eu nunca vi Jesus chegar para ninguém que está limpo pedindo para se limpar. Porque se ele pede para se limpar é porque está sujo. Amados, nós precisamos nos lavar todos os dias. Todos os dias. Eu ouvi um ditado assim, ó. Acho que minha esposa vai me ajudar. Eu ouvi um ditado assim, ó. Que sujo não é aquele que não se suja. Limpo não é aquele que não se suja. Limpo é aquele que toma banho todos os dias. Quantos pegaram aí? Tomar banho todos os dias. Por quê? Porque fatalmente você pode se sujar, mas se você tomar banho todos os dias, você vai se manter limpo. Então, resumindo, o que o Senhor quer de nós nesses dias? Ele quer que nós andamos em santidade. Ele quer que nós andemos em novidade de vida. É isso que Ele quer de nós. Eu tenho tido uma estratégia, amados, lá no trabalho, que eu não estou falando aos quatro ventos que eu sou crente. Porque crente hoje em dia
Falar que é crente hoje em dia é até uma vergonha às vezes. Às vezes você até se afasta as pessoas de você, cara. Mas eu adotei, amados, a estratégia de mostrar Jesus com a minha vida, com o meu dia a dia, com a forma que eu estou falando com a pessoa, com a forma que eu estou me comportando com a pessoa. E, amados, assim, ó, é impossível a pessoa não perceber o Cristo em você. É impossível. Porque ela fala uma asneira, você não responde. Ela vai com a zoeira, você não responde. Quando você sempre conversa com a pessoa, sempre vai estar conversando uma conversa construtiva com a pessoa. A pessoa vai falar assim, não, esse cara não é daqui. Ele deve ser algum, sei lá, filho de um extraterrestre, alguma coisa assim. Esse cara não é desse mundo. Porque ele não vai na vibe, ele não está muito conectado com esse mundo. E uma hora a pessoa vai ver Jesus em você, pelas suas atitudes. E eu vou falar para os irmãos que tem dado certo. Viu, eu vejo alguma coisa diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que você pode me responder essa pergunta. E vai lá e faz uma pergunta. Viu, eu estou assim na minha casa. Está acontecendo assim comigo. O que você acha disso? As pessoas percebem que você tem um conselho para ela. E você vai lá e fala de Jesus para ela. Mas ela viu em você algo, talvez ela não tenha identificado que é o Senhor, mas ela viu algo diferente em você. Levar Jesus com a sua vida. E, queridos, é isso que Deus quer de nós nesses dias. Que a gente seja a carta viva dele. Essa é a verdade. Que alguém olhe para você e leia Jesus em você. Olha, esse cara tem Jesus. Existe um grande pregador que fala assim, ó. Pregue Jesus e, se for possível, use palavras. O apóstolo disse, as minhas palavras não são persuasivas de sabedoria humana, mas de força e poder do Senhor. Então é este povo que Deus quer levantar nesses dias. Que sou eu, que sou você. Que é eu, que é você. Preste atenção nessa revelação, eu diria até que profética, para esses dias. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Falei para ela assim, ó. Acaso passa pela sua cabeça que eu, que você, somos senhores que vamos governar com Cristo? Por quê, amados? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Senhor dos senhores. Aí eu fiz a pergunta, quem são os senhores? Quem são os senhores? Os senhores, amados, é a igreja. Somos nós. Ele é o Senhor dos senhores. Os senhores somos nós. Quem o Senhor levantou para governar como igreja nessa terra? Somos nós, somos os senhores. Agora passa pela sua cabeça saber que Deus quer governar através da sua vida nesses dias? Agora passa pela sua cabeça o porquê que Deus está nos chamando para um arrependimento? Porque nós precisamos ser senhores arrependidos. Senhores com o coração do Pai. Senhores com o coração do reino. Vamos governar? Vamos governar. Fomos chamados pelo Senhor para governar? Vamos, sim, somos chamados. Mas vamos ser governadores com o nosso coração voltado ao Pai. Vamos governar segundo o coração do Pai. Não segundo a forma que nós queremos muitas vezes governar. Não da forma que nós achamos que nós podemos governar a nossa casa, governar lá no nosso trabalho, governar às vezes junto às pessoas. Nós somos os senhores que fomos chamados por Deus para governar nessa terra. Mas o Senhor quer preparar os seus governadores.
trocaram o coração dos seus governadores. A igreja chegou ao ponto que nós estamos hoje, amados, porque os governadores falharam. Aqueles que o Senhor levantou para governar a igreja, começaram a governar, não foi com o coração de Deus, foi com o coração deles. Então, o que é que o Senhor quer fazer nesses dias? Levantar homens e mulheres que vão governar segundo o seu coração. Agora, nós precisamos tomar posse dessa identidade de governadores nessa terra. É isso que nós precisamos nesses dias. Tomar posse de sermos esses governadores. Governar bem a nossa casa, governar bem nossos filhos. Começar primeiro da nossa casa, né, amados? Porque se a gente não governar na nossa casa, a gente não... o governo nosso está falido. Né? Governar segundo o coração de Deus, primeiro na nossa casa. E aí, Deus vai fazer em nós e através de nós. E aí ele vai alcançar e o poder dele vai ser manifesto. Existe uma importância, mas muito grande com relação a essa questão de nós estarmos nos arrependendo, de nós buscarmos esse coração do Senhor. Porque eu ouvi falar essa semana do último respiro da igreja. Presta atenção, o último respiro da igreja. Vai ser dias onde a igreja vai ser levantada por Deus. Ela vai resplandecer, ela vai explodir, na verdade. E muitos virão ao Senhor, muitos se entregarão ao Senhor. Muitos virão e entregarão tudo ao Senhor, porque vai haver esse mover através do Espírito Santo. E por que o Senhor não chama ao arrependimento hoje? Porque vai ter que estar preparado para governar essas pessoas amanhã. De não chamarmos nada para nós mais. De não ser nada para nós mais, mas para o Senhor. E aí, amados, nos desligarmos, a gente precisa se desligar dessa questão de tanto ter, de tanto possuir, e para mim, a gente tem que começar a largar esse coração, deixar esse coração. Se arrepender disso. Nós precisamos nos arrepender de olhar só para nós mesmos. Nós precisamos nos arrepender disso. Então, queridos, eu só queria, nessa manhã, que você inclinasse seus ouvidos à voz de Deus nesses dias. Inclinasse seus ouvidos. Querido, no tempo que Deus levantava os profetas, no Antigo Testamento, o profeta liberava uma palavra e todo o povo se movia, amados. Todo o povo se movia. E muitas das vezes o profeta falava assim, das crianças até os adultos vão jejuar, vão se prostrar, vão vestir pano de saco, vão jogar cinza sobre as suas cabeças. E todos faziam isso. Todos faziam. Todos estavam juntos ali, unânimes, no só propósito e faziam isso. Só que hoje, amados, a distração é tanta que às vezes o Senhor fala e o povo não se move segundo aquilo que o Senhor fala. Então vamos estar atentos, amados, nesses dias para a voz do Senhor, para aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Se arrependa lá na sua casa. Se arrependa. Se arrependa, talvez, de ser um mau companheiro na sua casa, um mau marido, uma pessoa negligente. Pior coisa é um homem negligente dentro da casa. É destrutivo para a casa. É um homem negligente. Então, se arrepender da negligência como homem. Se arrepender de, muitas vezes, como mulher, estar acima do chamado do homem. Não ser a mulher que auxiliadora, mas a cabeça do lar. Lar com duas cabeças serpente é monstro, é coisa feia. O lar tem que ter uma cabeça só.
que é o homem, que é o marido, que é o cabeça da casa. Nos arrepender de muitas coisas, meus amados. Nos arrepender de muitas coisas. Então, querido, leva essa palavra para a sua casa. Leva essa palavra para a sua casa. Nós estamos como sociedade, queridos, indo de mal a pior. Há uma onda de tudo que não presta agora na sociedade. Toda a ideologia e na questão política e tudo mais. Nós estamos assim, vivendo dias terríveis. E Moisés, muitas das vezes, ele se levantava para clamar pelo povo. Ele se arrependia pelo povo. Então, se nós chegarmos ao ponto de não ter mais do que se arrepender, vamos nos arrepender pelo nosso povo. Vamos nos arrepender pela nossa casa. Vamos nos arrepender pela nossa família. Quer dizer, essa prática do arrependimento, ela nunca vai parar nas nossas vidas. Ela não pode parar nas nossas vidas. Um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Clama a mim e responder-te-ei. Então nós precisamos ter, amados, precisamos ter este coração. Um coração de homens confessos, um coração de homens e mulheres arrependidos. Então ouça a voz de Deus nesses dias. Ouça a voz de Deus para a igreja dele. Você faz parte da igreja, amém? Você é a igreja de Cristo. E essa voz de Deus que está ecoando nesses dias é para mim, é para você. Se prostre, se arrependa, se humilhe, confesse. E aí, não, está sendo demais isso aí. Está falando demais de arrependimento. Queridos, não sou eu que estou falando, não é a minha voz. É a voz do Senhor para esses dias. Entenda isso. É a voz do Senhor para esses dias. Ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Espírito está dizendo à igreja nesses dias. O Espírito está dizendo à igreja, se arrependa, igreja. Se arrependa, igreja. Se prostre, igreja. É isso que o Espírito está dizendo nesses dias. Se arrependa. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero direcionar a igreja essa manhã a pedir uma revelação de Deus, amém, amados? Porque se Deus não nos revelar aquilo que nós temos ouvido, que nós temos visto e temos ouvido, se Deus não revelar no nosso coração, a gente não consegue absorver, a gente não consegue receber do nosso espírito. Peça uma revelação de Deus essa manhã. Amém? Fala assim, Deus, esse cara falou. E eu entendi só uma palavra, que eu preciso me arrepender. Me mostra isso. Se eu preciso me arrepender, me mostra no que eu preciso me arrepender. Você tem coragem de fazer isso? Olha, eu acho que que vai ser uma boa cartada nossa nessa manhã. Peça a revelação do Espírito Santo. Nosso Espírito Santo me revela. Se é isso que você tem para hoje, para mim, para a igreja, eu faço parte da igreja, me revela isso. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai.